Olá! A retórica e a sedução intelectual são mais fortes do que qualquer princípio? É isso que nós vamos explorar no livro As Relações Perigosas, de Chardellot de Laclos. Esse livro é ambientado na França pré-revolucionária e a gente acompanha, através da história, as maquinações e as intrigas de dois aristocratas, a Marquesa de Merteuil e o Visconde de Valmont. A partir desses dois personagens centrais do romance epistolar francês, nós somos introduzidos no mundo aristocrático decadente. A Marquesa e o Visconde, eles são inteligentes, abastados e ociosos. Ambos são corroídos por um tédio profundo. A Marquesa e o Visconde eram antigos amantes. Agora, eles praticam um jogo libertino que consiste numa série de manipulações amorosas calculadas, seduções científicas, com o objetivo de corromper a virtude e de destruir a reputação alheia, sobretudo a reputação de mulheres. Por isso, o tédio aristocrático dessas personagens é mais do que um diagnóstico psicológico da aristocracia francesa ociosa, mas o principal motor do jogo libertino, tratado aí como um passatempo, um divertimento sórdido para aplacar esse tédio. O jogo de sedução libertino, ele é um jogo de poder científico. O prazer do libertino não está meramente na conquista sensual em si mesma, mas no poder, no controle, na dominação e na desmoralização da vítima. Para os dois libertinos, Marquesa e Visconde de Valmont, o jogo de sedução amoral e estratégico, ele significa uma espécie de prova para eles, de teste de poder, de testar a superioridade retórica sobre a moralidade, com base numa compreensão cínica da natureza humana, de que todas as pessoas são, no fundo, hipócritas. A Marquesa e o Visconde de Valmont colocam a virtude das pessoas em teste até que essa virtude quebre. E provar que a virtude é frágil é uma maneira de provar a corruptibilidade inevitável de todas as pessoas. É provar que nenhuma virtude resiste a uma boa lábia, a manipulação retórica. Então, o Visconde e a Marquesa, eles trocam cartas. Essas cartas, elas servem como uma espécie de diário das conquistas libertinas deles. Nessas cartas, eles detalham as suas proezas de sedução, eles trocam ironias, eles zombam da virtude e zombam das outras pessoas, saboreando o próprio cinismo. Chardellot de Laclos, ele é formado na carreira militar. Então, no romance, o romance está impregnado de metáforas bélicas. A Marquesa e o Valmont, eles planejam campanhas e buscam a glória. Eles buscam submeter a vítima e fazer com que a vítima se renda completamente. A Marquesa, ela é a personificação máxima da libertinagem feminina do século XVIII. Então, mais do que apenas devassa, ela é uma mestra da manipulação, da dissimulação e do disfarce. Ela é uma fria estrategista, cerebral, calculista. Ela sente orgulho no livro da própria capacidade de não sentir culpa. A inteligência da Marquesa, aliada à sua crueldade, à sua frieza, permite que ela estude e antecipe as reações das pessoas, o que ela usa para criar
tramas muito elaboradas. A Marquesa de Merteuil, ela se vê como produto de uma sociedade que limita as mulheres. E, em um certo sentido, isso é verdade. Mas, ao mesmo tempo que ela reconhece que essa sociedade a limita, ela perpetua essa mesma forma de poder opressivo. A Marquesa, aqui que mora a perversão moral da Marquesa. A Marquesa inveja o poder dos homens e se torna inimiga pessoal das mulheres. Ela se torna uma espécie de macho mal acabado, como diria Nelson Rodrigues, ou um Maquiavel de saias. A Marquesa, ela se ressente de ter nascido mulher. Ela diz que nasceu para vingar o seu sexo, mas, na verdade, a Marquesa despreza profundamente o sexo feminino, ao qual ela reserva aí a definição de simples máquina de prazer. A Marquesa se vê como uma criadora de si mesma, triunfando sobre o que ela chama de simplicidade e previsibilidade do seu sexo. Seu jogo de poder libertino era uma forma de autoafirmação narcisista, em que ela poderia afirmar a sua vocação superior, uma forma de exercer poder, de exercer controle absoluto sobre os outros e subjugá-los à sua vontade. O que ela fazia era justamente brincar com as fraquezas humanas. A Marquesa, ela ironiza os triunfos de Valmont, ao observar, por exemplo, que a guerra entre os sexos é uma disputa desigual. Para uma mulher da sociedade aristocrática francesa do século XVIII, a reputação era o único capital disponível. Então, diferentemente da libertinagem masculina, que era mais aberta, a da Marquesa é baseada aí no segredo, na reputação, vivendo sob a máxima que ela costuma falar no livro, que é que ela decidiu viver de tal maneira que todos acreditassem que ela seria incapaz do erro, mas ainda assim nada lhe seria proibido. A Marquesa, ela usa a sua posição social de viúva respeitável, ela constrói ali toda uma fachada de virtude, uma moralidade performática para esconder a sua real depravação moral, enquanto ela transita ali livremente, né, na alta sociedade francesa, nos bastidores ela arquiteta, ela maquina a destruição moral dos seus pares, sobretudo das mulheres. Então, enquanto ela mantinha a sua reputação intacta, servindo-se do refinamento, servindo-se da polidez e da cortesia, isso tudo não era um refinamento, uma polidez simplesmente para a convivência social, mas para a etiqueta social, mas uma forma de retórica predatória. Então, todo o jogo de poder libertino entre a Marquesa e o Visconde acontece ali na história predominantemente através de cartas, de modo epistolar. Então, essas cartas elas se configuram ali também como uma analogia ao modo principal de distração social aristocrática, que era jogar cartas. A técnica epistolar do romance, a estrutura epistolar do romance, ela é que dá a esse romance essa extraordinária densidade e complexidade. Isso porque toda a sedução libertina no livro, As Relações Perigosas, opera não somente no plano físico, mas sobretudo no plano intelectual. Então, essas cartas trocadas por ambos, né, pela Marquesa e pelo Visconde, elas ilustram que o jogo libertino de sedução é, antes de tudo, um jogo retórico. A retórica é a principal arma desses dois libertinos. São as palavras que duelam, são as palavras que disparam, que ferem. Na correspondência por cartas
com Valmont, a Marquesa, ela arquiteta maquiavelicamente construções retóricas persuasivas para corromper a virtude das mulheres. Nas cartas, a linguagem da Marquesa é elegantemente debochada, num tom desmoralizante, farta de duplo sentido, farta de ironia, onde ela analisa friamente e com um distanciamento científico as presas futuras do Visconde. Então ela decide ali qual máscara social eles irão vestir, qual fraqueza moral eles vão explorar, qual a virtude que eles vão fingir respeitar, tudo isso para manipular cada uma das mulheres. Então, em conjunto, eles resolvem vingar-se de um ex-amante aí da Marquesa, arquitetando a ruína da sua futura noiva, a jovem Cécile de Volanges, de 15 anos. Um plano que, inicialmente, não entusiasma Valmont, porque ele tem receio que a conquista seja fácil demais, dizendo que ele tem uma reputação a zelar. A jovem Cécile, ela representa o extremo oposto da Marquesa. Ela é uma moça ingênua, ela é uma moça inexperiente, ela foi criada em um convento até os 15 anos de idade. E em seguida ela foi lançada num casamento arranjado. Então, ela tem uma formação precária, o que a tornava vulnerável. A Marquesa, ela ocupa esse vazio deixado por essa formação precária, atuando como, exercendo ali um magistério perverso e manipulador. Paralela a essa sedução científica feita a Cécile, desenvolve-se uma outra, a Madame de Tourvel, uma mulher piedosa, uma mulher religiosa e casada. Um alvo difícil e, portanto, um desafio a Valmont, que acolhe com todo prazer. Valmont, ele deseja vencer a Madame de Tourvel não só no plano físico, sensual, mas também alcançar a entrega emocional, a entrega psicológica. Então, ele deseja a rendição completa da Madame de Tourvel. Valmont, ele diz, em determinado momento no livro, que ele quer que a Madame de Tourvel acredite em Deus, na virtude e na santidade do casamento e ainda assim não consiga se conter. A Marquesa, então, promete a Valmont que, se a sua empreitada for bem sucedida, ou seja, se ele apresentar provas escritas, ele será recompensado com uma noite de prazer. Valmont e a Marquesa, eles são obcecados por controle. Eles consideram os sentimentos humanos como zonas de fraqueza que podem ser explorados à vontade. E eles consideram o amor como uma forma de servidão. O niilismo desse par, Valmont e Marquesa, inevitavelmente os leva à fissura emocional. Porque por trás de todas essas declarações cínicas, por trás de toda essa frieza emocional, existe uma fome aí por sentimentos genuínos. Como quando Valmont lamenta o seu coração murcho. Ele diz que ele lamenta ter um coração murcho, ressequido. E o que é esse coração ressequido, se não representar simbolicamente aí o esgotamento do cinismo? Ele já não acredita no jogo que ele domina. Enquanto a Marquesa, ela reflete cinicamente sobre os limites da linguagem, ela tenta descrever o amor, ela fala que para ela os sentimentos como o amor são muito difíceis de definir com precisão na linguagem, sem cair no artifício ou na falsidade. Então, ela se queixa nas suas cartas
sobretudo nas cartas de amor de Valmont, que elas são tão belamente elaboradas que cada frase trai Valmont. Ela está frustrada com a linguagem, mas de uma maneira cínica, porque ela não acredita no amor enquanto algo real. Ela acredita no amor apenas como uma construção linguística, como algo produzido somente no discurso. Sim, a Marquesa ela pode ser considerada uma pós-moderna. Logo, quanto mais bonito o discurso para ela, mais suspeito ele se torna. Segundo a Marquesa, cada frase, ao tentar parecer sincera, acaba revelando cálculo, encenação. Mas a munição verbal é traiçoeira. A gente, lendo pela primeira vez as cartas iniciais de Valmont dirigidas a Madame de Tourvel, elas parecem, à primeira vista, claramente irônicas. Mas se nós formos ali reler as cartas de Valmont dirigidas a Madame de Tourvel em retrospectiva, conhecendo ali o desfecho do livro, em que Valmont realmente estava apaixonado pela Madame de Tourvel, então nós vamos reparar em retrospecto que as cartas elas se tornam mais ambíguas. Talvez os sentimentos ali expressos nas cartas de Valmont sejam realmente genuínos. E as cópias que ele envia dessas cartas à Marquesa, que são acompanhadas de comentários cínicos da parte dele, funcionem ali como um mecanismo de defesa do Visconde, uma tentativa dele convencer a si mesmo e convencer a Marquesa de que ele está no controle, de que ele está manipulando a Madame de Tourvel e não está sendo, digamos assim, capturado pelo amor. A Madame de Tourvel, mesmo estando fisicamente próxima de Valmont, eles estão sob o mesmo teto, mas ela escolhe responder por escrito às declarações apaixonadas dele, porque o contato face a face com Valmont a colocaria em desvantagem, porque ele domina a retórica, ele domina a arte da improvisação, ele tem um charme verbal. Então a carta ela devolve controle do tempo e da forma a Madame de Tourvel. Ela pode pensar, ela pode medir cada frase, sem ser atropelada pela eloquência libertina do Visconde de Valmont. Ela consegue ter uma precisão na linguagem que dificilmente ela conseguiria caso tivesse um confronto direto com ele, que é um sedutor tão verbalmente hábil. O erro comum em leituras mais superficiais desse romance é achar que a carta ela indica um mero detalhe prático. Ela indica um distanciamento, uma frieza emocional. Muito pelo contrário. A Madame de Tourvel, ela escreve porque ela sente demais. E justamente por isso, ela precisa de um meio que filtre essa emoção. A escrita funciona como uma contenção ética e psicológica, não como fuga, não como distanciamento emocional, mas filtro. As cartas, elas revelam como as personagens mentem para os outros e, sobretudo, para si mesmos, sejam eles libertinos ou virtuosos. As cartas, elas também dão forma às emoções latentes que não podem circular livremente dentro ali das convenções da sociedade racional e polida. No livro, as cartas, elas são perigosas porque elas são instrumentos de poder. Elas têm materialidade, então elas podem ser guardadas, copiadas, exibidas, tudo isso com potencial de destruir reputações num instante. É como
exatamente nos dias de hoje, quando uma foto é vazada, uma mensagem privada também, é a mesma coisa. Então, o perigo das cartas, ele não é igual para todos. No século XVIII, a reputação feminina, como a gente já falou aqui, é muito frágil. Então, a reputação para uma mulher é central para sua sobrevivência na sociedade. Um homem, ele podia ser libertino ali, abertamente, e sobreviver socialmente. Uma mulher já não podia. Por isso, Tourvel exige que Valmont devolva as suas cartas, enquanto a marquesa afirma vaidosamente que é invencível, porque ela nunca escreve cartas a seus amantes que a comprometam, exceto a sua única fraqueza nesse aspecto, o Visconde de Valmont, aquele que domina o mesmo jogo de poder que ela. O castelo de cartas da marquesa, ele começa a desmoronar quando ela percebe a sinceridade do envolvimento de Valmont com a Madame de Tourvel. Isso porque a Madame de Tourvel, ela não é apenas mais uma vítima. A Madame de Tourvel, ela não é ingênua como a Cecile. Ela é a única personagem genuinamente moral nesse mundo de cinismo. Então, diferentemente de outras conquistas do Valmont, Tourvel oferece uma resistência baseada em convicções morais reais. E é justamente esse fato que fascina Valmont e enlouquece a marquesa. Quando isso entra na equação, o jogo deixa de ser previsível. Embora Valmont consiga seduzir a Madame de Tourvel, isso ele consegue no livro. A virtude de Tourvel, ela não se revela frágil por isso, mas sim sólida e profundamente enraizada. A sua queda, digamos assim, não acontece por leviandade, por falta de virtude, mas porque ela é submetida incessantemente a um jogo de manipulação extremamente sofisticado e cruel, comandado pelo Visconde de Valmont sob a supervisão da Marquesa de Merteuil, que exploram ali a sua capacidade de amar e a sua compaixão. A Madame de Tourvel, ela tenta converter Valmont e ela se torna ali uma presa fácil para que ele explore essa sua capacidade de amor e ali a engane com falsas demonstrações de bondade. A Madame de Tourvel cede a Valmont, mas não por luxúria. Ela sucumbe a uma verdadeira campanha de guerra psicológica. Após esse sucesso de sedução, Valmont, ele, influenciado pela marquesa, descarta a Madame de Tourvel de forma fria e cruel. Quando ela percebe que foi enganada, a dor do abandono e o peso da culpa por ela ter violado seus valores destrói Tourvel. Ela morre, literalmente, de profundo sofrimento emocional num convento, o que demonstra a profundidade dos seus princípios, não uma superficialidade ou hipocrisia. Sua queda é trágica, justamente porque a Madame de Tourvel é virtuosa demais. Os seus princípios eram tão profundos que ela não conseguiu sobreviver à violação deles. O sofrimento de Tourvel não é teatral, é real. E isso bagunça o tabuleiro. Enquanto a marquesa usa a máscara da virtude para esconder o vício, Tourvel, ela vive a virtude de forma plena. A Madame de Tourvel funciona como um contraponto trágico à amoralidade da marquesa. Ela é o arquétipo da virtude. A sua morte
expõe a crueldade extrema desse jogo libertino de poder e de sedução e a falta, nesse mundo cínico dos libertinos, de um lugar para o sentimento real. Quando Valmont se apaixona verdadeiramente por Madame de Tourvel, o amor, ele surge como uma força purificadora, uma força desestabilizadora, rompendo com a bolha narcisista de Valmont. A partir daí, vão irromper forças que escapam ao cálculo. O acaso, a paixão, as forças irracionais. A Marquesa, ela logo percebe que Valmont não é mais o mesmo. A Marquesa, ela perde o controle sobre o seu brinquedo. Aquele a quem ela se vangloria no livro e chama de brinquedo dos seus caprichos e fantasias. Mertot e Valmont evoluem de amantes a inimigos. A fatalidade, ela marca o limite da soberania racionalista da Marquesa. O acaso, o irracional, marca o limite da soberania racionalista e iluminista da Marquesa. A fúria da Marquesa é também uma atitude irracional demais, passional demais, para alguém que se proclama completamente invulnerável, destruindo a sua autoconfiança narcisista. O desfecho de Relações Perigosas é dramático. Envolve essa morte da Madame de Tourvel, uma figura central, e envolve também a morte do Visconde de Valmont, abatido em um duelo com Danceny. Mas a própria morte de Valmont, ela permanece enigmática. Porque se existe ali certo lirismo romântico na morte de Valmont, é porque há sinais de que a morte dele se trata de uma escolha própria, um ato voluntário, e menos de uma derrota num duelo. Porque ele era um duelista experiente, enfrentando ali um adversário inferior. Valmont, ao final, ele é o anti-herói trágico que preserva uma última dignidade, o amor pela Madame de Tourvel, que foi simultaneamente ali a ruína e a salvação de Valmont pelo arrependimento. Valmont, ele leva a cabo uma vingança contra a Marquesa, cujos efeitos sobrevivem à morte dele. Ao autorizar a circulação de todas as cartas trocadas com ela, expondo um jogo de poder e de sedução libertino, ele sela a destruição dramática da reputação da Marquesa, cujo destino foi qual? O destino da Marquesa foi o ostracismo, a ruína financeira, a varíola e a desfiguração, inclusive com a perda de um olho. A Madame de Tourvel, ela foi a refutação viva do sistema inteiro dos libertinos. A Marquesa, ao basear a vida dela numa mentira, ela acredita que todos os outros também estão encenando e atuando. O erro da Marquesa foi justamente projetar a sua própria hipocrisia nas outras pessoas, subestimando o peso, a força da convicção moral real. Se você gosta de literatura aplicada à vida real, curte e se inscreve no canal.